Olá pessoal, estamos de volta a mais uma aula. Hoje nós vamos falar aí do percurso 7. A aula de hoje está entre as páginas 62 e 69. E nós vamos falar sobre as principais religiões do mundo. As principais religiões, nós temos 3 principais religiões do mundo: cristianismo, islamismo e hinduísmo. São as que têm maior número de fiéis. Essas religiões, elas vão influenciar a sociedade. Influenciando a sociedade, ela vai influenciar a política e a geopolítica mundial. Um exemplo disso é aqui no Brasil, onde nós temos igrejas que se reúnem para votar em um determinado candidato, eleger ali o seu representante. E elas elegem um representante. Hoje, lá em Brasília, nós vamos ter a chamada bancada evangélica, ou seja, um grupo de deputados que são evangélicos e que vão defender os interesses das igrejas evangélicas. Que interesses são esses? São linhas de financiamento, financiamento para as igrejas, empréstimos mais baratos, menos impostos, para as igrejas não pagarem impostos. Então, se alguma das pessoas da equipe econômica disser que vai cobrar imposto das igrejas, então já vem um monte de deputados que vai dizer que não é para cobrar, porque as igrejas estão dentro da política, tá certo? Então vamos conversar um pouquinho sobre o cristianismo. O cristianismo ele vai nascer a partir do judaísmo, com Abraão, Isaac e Jacó. E aí vem toda aquela história na Bíblia e vai chegar em Jesus Cristo. A partir de Jesus Cristo, que vai ter muitos seguidores e vai fundar aí uma religião. Vamos entender que religião é diferente de igreja, tá? Religião é diferente de igreja. Jesus Cristo veio ao mundo, Jesus Cristo morre e ressuscita, e a partir daí aquelas pessoas que seguiram a Jesus, elas começam a se unir e a unir mais pessoas, e a unir mais pessoas, e fundam uma religião. Futuramente, essa religião, ela vai, depois do Império Romano, ela vai ficar uma só, uma religião gigantesca, e começa a se chamar Igreja Católica. Olha, religião cristã, Igreja Católica. Aí depois, no período de Reforma Protestante, lá pelos anos de 1600, nós vamos ter as igrejas protestantes, aquelas igrejas que protestaram contra a Igreja Católica, que hoje elas são chamadas de evangélicas, As pessoas chamam de evangélico para não chamar protestante, porque, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Mas essas igrejas evangélicas. Então, a igreja pentecostal, Deus é amor, a igreja evangélica presbiteriana, a igreja Assembleia de Deus, a igreja luterana. Então são igrejas. Todas essas igrejas pertencem a uma religião que é a religião cristã, tá? A igreja católica é a religião cristã. Então são diferentes, tá? Então nós vamos ter o cristianismo com mais de 2 bilhões de fiéis, que vem do judaísmo, que vem lá de Abraão. E aí, a partir de Abraão, que vai viver naquela região da Ásia, tá certo? Naquela região da Ásia. E nessa região da Ásia também nós vamos ter o nascimento do islamismo, que aí, segundo alguns historiadores, ou a crença, o islamismo ele vai nascer de um descendente de Abraão, que Abraão, a esposa de Abraão não podia ter filhos. E como a esposa de Abraão não podia ter filhos, ela deu a escrava para que Abraão dormisse com a escrava e Abraão tivesse o filho com a escrava. Passou o tempo, os anjos visitaram Abraão e Abraão teve o filho com a sua própria esposa, E aí o filho da escrava, a escrava junto com o filho dela foram expulsos, e saíram de perto de Abraão.
certo? Então, a partir do filho da escrava, né? Então, segundo o que diz a religião islâmica, né? Então, o filho da escrava com Abraão vai gerar outra religião, que é o islamismo, que é a segunda maior religião do mundo, né? Com 1,6 bilhões de fiéis, tá certo? Então, nós vamos ter o islamismo, né? A religião que mais cresce no mundo, está lá na página 64, você acompanha. Ela vai ser fundada pelo profeta Maomé, em 1400 anos, lá no século 7, na Arábia Saudita, né? E aí ela vai ser difundida naquelas regiões da Arábia, vai ser difundida, né, no Oriente Médio e vai ganhar muitos fiéis, tá certo? Os muçulmanos, como outros grupos religiosos, têm seus lugares sagrados, né? E nós vamos ter Meca e Medina, né? Jerusalém, que estão localizados lá no Oriente Médio. Segundo a tradição islâmica, nós vamos ter o Hajj, que é um ritual que toda pessoa, né, a completar sua maioridade, ou seja, toda pessoa que é islamita, que pertence ao islamismo, quando ele completa a idade de 18, 20 anos, completou a maioridade, ele tem que se programar para fazer uma visita a Meca, né? Que é um dos 5 pilares aí da religião islâmica, né? Nós vamos ter Maomé, o fundador, inclusive tem um filme de Maomé que é indicado no livro, já vi, o filme está no YouTube, vou botar aqui na atividade de vocês, eu vou colocar o link, tá bom, para vocês assistirem no YouTube. Assim como na religião cristã, vai se dividir, né? Religião cristã, igreja católica, igreja presbiteriana, também no islamismo, eles vão ter as suas divisões. As principais divisões são o quê? São os sunitas e os xiitas, tá? Os sunitas são aqueles que querem seguir a religião e quer afastar a religião da política. Ou seja, vamos rezar lá e vamos continuar, né, confiar em Allah, Allah vai resolver todos os nossos problemas e nós não vamos nos meter na política. E nós vamos ter os xiitas, né, que são 15%, né, das pessoas que fazem o islamismo. Então, esses xiitas, eles vão ser aquelas pessoas que querem unir a política, que aí é justamente aqueles grupos extremistas que vão dizer que Maomé veio pela guerra. Se as pessoas não aceitarem a nossa religião, nós vamos fazer elas aceitarem à força. Nós vamos guerrear com ela, né? E elas vão ter que aceitar. É o chamado Estado teocrático, né? Ou seja, o Estado, Deus ele manda no Estado, Deus ele ajuda o Estado, Deus ele tem que a palavra de Deus, o Estado tem que se regir pela palavra de Deus, pelo Corão, que é o livro oficial aí do islamismo, né? Ao Corão ou Corão, tá certo? E aí o islamismo vai estar em mais de 60 países. A outra religião é o hinduísmo, né? O hinduísmo ele vai ser uma religião que vai estar principalmente na Índia, não vai abranger muitos países, mas ela é a terceira maior do mundo, 15% da população mundial. Mas por quê? Porque a Índia é um país, né, que é muito povoado, né? Então é muita gente num determinado local, e a gente vai estudar isso aí posteriormente, mas a Índia é muito grande, a população da Índia é muito grande. Então, se a religião oficial lá na Índia é o hinduísmo, então nós vamos ter aí um grande número de adeptos, né? O hinduísmo não vai ter, ele vai ter os Vedas, né, que são os livros que eles vão ler, as orações,
os ensinamentos, mas ele não vai ter um livro, como é a Bíblia e como é o Alcorão, certo? E aí, o hinduísmo ele vai se sustentar principalmente dentro da questão cultural, né, lá do povo hindu, né? Então, as famílias, o pai aprendeu, ensinou para o filho, aí o filho vai ensinando para o seu filho, né? Então as pessoas vão ensinando, vai passando de pai para filho, e eles vão sustentando, né, aqueles ensinamentos. E aí nós vamos para o sistema de casta, que o sistema de casta ele foi abolido em 1949, mas a cultura hindu ela é tão forte que ainda hoje eles continuam com o sistema de casta. E o que é isso? Ora, o sistema de casta é que eles vão dividir as pessoas em 4 castas. É como se fosse assim, os ricos, os menos ricos, mais pobres. Tá? Então nós vamos ter os brahmanes, né, que são os filósofos, aqueles ricos, aquelas a hierarquia social maior do hinduísmo. Então vai ser os brahmanes. Quem nascer brahmano vai morrer brahmano, ou seja, nasceu rico vai morrer rico. Em contrapartida, quem nasce pobre tem que morrer pobre, ele não pode passar para outra casta. E nenhuma pode se juntar com a outra. Por exemplo, o filho de um rico não pode casar com o filho de um pobre. O filho do rico tem que casar sempre com os filhos do rico, os filhos do pobre tem que casar sempre com um deles. Aí nós vamos ter a segunda, né, que são os Vaixas, né, nós vamos ter aí os Vaixas, os Charitas, Kshatriyas, né, Kshatriyas, que são o segundo. Aí vai ser o quê? São aquelas pessoas que trabalham como militares, eles são nobres, são os militares, vai ter queimar a nobreza, né? O terceiro da hierarquia são os Vaixas, que abrange aí os artesãos, os camponeses, os mercadores, né? Então, é como se fosse assim, os Vaixas é aquele pessoal da classe média, o pessoal que vende ali no Centro Fashion, no Beco da Poeira, o pessoal que trabalha de pedreiro, o pessoal que trabalha na construção civil. Então, é aquele mais assim da classe média, né? E nós vamos ter os párias. Os párias, eles são considerados pessoas poluídas. Eles não podem entrar nos mesmos lugares que as outras pessoas, qualquer um dos outros, né? Que eles vão, quais são os trabalhos deles? Eles vão trabalhar no cemitério para enterrar os mortos. Eles vão trabalhar, por exemplo, se fosse aqui no Brasil, ia trabalhar na CAGES para desentupir os esgotos, né? Os esgotos, né? Que tivesse. A pessoa que precisava, eu preciso de uma pessoa para poder esgotar a fossa. Aí ia chamar os padres, porque eles eram aquelas pessoas que estão abaixo de todas as outras. E eles não podem ter ascensão. Se uma criança nascer nessa classe, ela vai sair para sempre. Ela pode estudar o que ela estudar. Ela pode fazer o que ela fizer. Ela vai morrer daquele jeito ali, né? Então, isso aí já foi abolido em 1949, né? Inclusive Gandhi, que é um dos filmes que a gente vai mostrar para vocês. Mas aí assim, então vamos entender. Foi abolido nas cidades grandes lá da Índia. Eles vão, né, muita gente vai esquecer isso, mas lá nos interiores as pessoas vão continuar seguindo essas leis aí de castas, tá certo? Está sendo abolido aos poucos, os governos estão tentando tirar isso da cabeça das pessoas, então as pessoas estão querendo melhorar, mas ainda existe essa discriminação gigantesca, né, lá na Índia, tá certo? Então, pessoal, nós falamos sobre as 3 religiões, as maiores, né, que tem mais seguidores no mundo: o cristianismo, o islamismo e o hinduísmo. Vimos aí um pouquinho de cada uma. É muito importante que vocês leiam um livro
É muito importante que vocês façam atividade. Estou enviando atividade, tá certo? E 2 filmes para vocês, né? Tá sendo indicado para vocês, ó. Você vai assistir Gandhi, se você tiver Netflix, tá? Tem o filme Gandhi, é muito bom e nós vamos precisar quando a gente for falar da Índia posteriormente. Aí quem já tiver assistido vai ser melhor, porque a gente vai fazer um pouquinho de discussão sobre essa questão da Índia ter se separado, né? Que a Índia pertencia à Inglaterra, né? Aí vai se separar ali, tá certo? E a gente vai conversar muito sobre isso e esse filme vai mostrar muito essa realidade. E vai mostrar também aí, né, um pouco sobre a Índia. E o outro filme que foi indicado pelo livro, Maomé, o Mensageiro de Alá. Esse filme está no YouTube, tá bom? Eu já olhei, não está uma imagem muito boa, não tá, mas dá para a gente assistir porque a gente quer o conhecimento. Não vai assistir só porque esse filme é bom, porque a bilheteria não está na bilheteria, não está no cinema, não é um filme de Steven Spielberg, mas é um filme que dá pra gente adquirir o conhecimento a partir daí, tá bom? Então, ó, lê o livro, fazer o exercício, anote as dúvidas, eu vou tirar as dúvidas posteriormente e assista os filmes que vai dar tudo certo. Um abração para todos vocês, até a próxima semana, tem mais aula pra gente, tá? Tchau!